Vamos à palavra de Deus então, meus amados. Nós estamos finalizando já essa série e olha que nós passamos por diversas mensagens falando a respeito de milagres em meio ao deserto. Entenda-se você, igreja do Senhor, no tempo qual a gente vive, que o deserto da nossa vida é a atualidade nossa hoje. Aqui era uma outra realidade. Aqui era um deserto literal. Eles andavam em meio à areia, andavam em meio à seca, andavam em meio às tempestades, mas andavam com Deus. Qual a diferença nossa no dia de hoje? Nós andamos também muitas vezes em meio à tempestade, muitas vezes em meio ao deserto, muitas vezes não achando nada ao nosso lado, mas eu sei que Deus está conosco. Você recebe isso em nome de Jesus? A todo instante, a todo momento. Amado, hoje eu estava no meu quarto na parte da tarde, um período, preparando a mensagem. Eu estava sozinho. Meu filho estava em casa porque estava de férias, estava no quarto dele, e Deus me trouxe uma recordação, não recordação, mas tipo uma ilustração, vamos dizer assim. Recordação é quando você passou por aquilo, ouviu aquilo. Eu nunca tinha visto, então uma ilustração é como se eu estivesse sozinho no meio do nada, naquele momento, depois de ter preparado a mensagem, no meio da preparação da mensagem, perdão. Aí sabe um lugar vazio, ermo, sem nada, sem ninguém? Olhava para todos os cantos, não via nada, mas não era deserto, não era areia. Era um lugar completamente vazio. E eu sei que Deus me mostrou isso, porque eu sei que tem pessoas que vivem dessa forma. Mesmo não estando literalmente vazios, sozinhos, as pessoas se fecham nesse período e parece que não tem nada em volta dela, parece que é um vazio, uma escuridão. Então esse é o deserto muitas vezes que eu e você vivem nos dias de hoje. Amados, que nós possamos não estar dessa forma, que nós possamos contemplar sempre a glória do Senhor sobre a nossa vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Sempre, sempre, desde o seu deitar até o seu levantar. Moisés aqui nesta passagem de Êxodo, capítulo 34, faltando poucos capítulos para terminar o livro de Êxodo, depois entrar em Levíticos, mas a história do povo de Israel não acaba quando acaba o livro de Êxodo. Só para você saber, Êxodo significa saída, Êxodo significa partida. Então muitas pessoas pensam assim: quando acaba os 40 capítulos de Êxodo, acaba a história do povo de Israel no deserto. Não, continua ainda a história em Levíticos, tem muita coisa ainda. Mas a gente vai parar a mensagem logo, umas 2 quarta-feiras, para a gente ir para outro tema, que é uma necessidade muito urgente na igreja atual também. Então nessa época aqui, de Êxodo 34, Moisés ele já tinha recebido por uma vez os mandamentos do Senhor. Vocês lembram disso? Quando ele desce do monte, o que o povo está fazendo lá embaixo? Uma festa. O homem está lá se santificando, o homem está lá buscando todas as diretrizes para ter uma vida santa. A hora que chega, toda a congregação fazendo festa. Pior, o problema não é fazer festa, o pior é adorar um outro Deus. Moisés chega lá, vê todo aquilo lá, irmão de Moisés, Arão, junto com ele, com aquela turma, fazendo festa, adorando o bezerro de ouro. Moisés pega as tábuas da lei, arrebenta no chão, quebra tudo, fica indignado, separa ali um povo de Israel, fala assim: ó, quem é de Deus vem comigo, quem não é, tchau. E existe separação. Mesmo o povo sendo de Deus, quando Moisés ele decreta isso, uma boa parcela fica. Você entende que não basta estar na igreja para ser de Deus? Você entende isso em nome de Jesus? Fala assim, pastor, eu entendo. Tem pessoas que estão na igreja, mas não são de Deus. Tem pessoas que vêm nos cultos, mas não são de Deus. Tem pessoas que vêm na igreja, que vêm nos cultos para atormentar, para espizinhar a vida dos outros. Já viu aquela pessoa que só atormenta, a pessoa que só cria problema? Como é que é de Deus uma pessoa que só cria problema, que só dá tormenta na vida dela e quer trazer essa tormenta para a vida da igreja? Ali Moisés ele mostra literalmente que o povo ele estava dividido, mesmo sendo um povo chamado povo de Deus, o povo de Israel. A hora que Moisés fala assim, ó, quem é de Deus vem comigo, quem não é pode ir embora. O que acontece? Uma boa parcela vai. Mesmo visto todos os milagres de Deus, mesmo tendo presenciado todos os milagres que Deus colocou na congregação. Então Moisés, ele por uma segunda vez, Deus de novo fala: vem aqui, Moisés, agora você vai ter um tempo sozinho comigo. E quando fala esse tempo sozinho, igreja, preste atenção. Moisés ele fica 40 dias e 40 noites no Monte Sinai pela segunda vez, lá para receber agora todas as instruções, para que o povo pudesse ter uma vida digna, reta e santa na presença de um único e verdadeiro Deus. A palavra de Deus diz que o Monte Sinai, aonde Moisés subiu, ele fumegava. O
que fumegava, pastor? Ele se enchia de fumaça. Nuvens, a palavra de Deus diz que havia ali trevas, mas não é trevas no sentido de inferno, trevas no sentido de escuridão, não se enxergava um palmo na frente de um pedaço ali do Monte Sinai para cima. A palavra de Deus fala que a pessoa não podia encostar no Monte Sinai, porque senão ela morria. Imagina se a glória de Deus não estava presente naquele lugar. Vamos trazer para a nossa realidade? Posso? Sim ou não? Aí nós vamos puxar a orelha de novo. Sabe o que acontece quando a gente vem no lugar da presença de Deus? Quando a gente entra nos átrios da presença de Deus, muitas vezes a gente vem de qualquer jeito. Muitas vezes a gente vem relaxadamente. Muitas vezes a gente vem, sabe, achando que é a melhor pessoa do mundo. Muitas vezes a gente vem com o nosso orgulho lá em cima, a soberba lá em cima, a arrogância lá em cima. Tudo que é listado para nós no Antigo Testamento, tudo, igreja, tudo, sem exceção, serve como exemplo para nós. Quando Deus chama Moisés e ele fala, o monte fumegava, havia densas trevas, não podia encostar no monte, que senão a pessoa morria. Sabe o que mais a palavra de Deus diz? Que o monte Sinai tremia, tamanha a glória de Deus naquele lugar. Só que a gente não consegue muito contemplar isso nos dias de hoje, porque parece que aos meus olhos e aos seus olhos, esta glória que existia lá não está mais acontecendo na casa de Deus. Parece que esta mesma glória que eu estou dizendo para você, que se você encostasse num pedacinho, e olha que eu estou falando de um monte, de uma montanha, que existe até hoje, é gigante aquele lugar. Eu ainda não fui para Israel, em nome de Jesus eu recebo, que um dia eu chego lá, antes de Jesus voltar, é o sonho da minha vida. Nós vai junto, você leva eu? Oh, bênção de Deus, eu recebo 2 vezes, viu? Eu quero conhecer aquele lugar. E lá tem os lugares que Jesus pisou, que Jesus andou, onde Moisés teve um encontro com Deus. E era uma montanha, lugar grande, gigante, mas não era um lugar santificado, porque era um monte. Não era um lugar santificado. Igreja é para ser um lugar santificado. Qual é a diferença? Que lá se via a glória genuína de Deus. E muitas vezes nas igrejas, eu não estou dizendo na nossa igreja, em nome de Jesus, entenda com bastante entendimento isso. Eu estou generalizando hoje o meio evangélico, porque nas igrejas nós não conseguimos muitas vezes ver a glória do Senhor, receber da glória do Senhor, temer a glória do Senhor. Posso dar a resposta para você? Sim ou não? Porque não depende da glória. A glória quer estar a todo momento, a todo instante. Depende. Cutuca aí seu irmão, fala, depende de mim e de você. A glória de Deus se manifestar é algo que depende não de Deus, porque a glória de Deus ela paira. Deixa eu contar uma coisa para você. A glória de Deus ela paira sobre a sua vida. A todo momento, a todo dia, Deus fica assim, puxa, como eu quero abençoar o Fernando. Fernando, como eu quero te alcançar, Fernando, você não tem noção. Como eu quero que minha glória inunde o seu ser. Aí o Fernando peca. Aí o Fernando murmura. Palavra de Deus, nesses ensinamentos que eu estou trazendo para vocês com outros pastores, vê que é dessa forma mesmo, porque a glória de Deus está muito perto. E quando a pessoa, a congregação ou uma família reclama, o que a glória faz? Sai. Moisés, na pregação passada de quarta-feira, eu não falei sobre isso, que Moisés queria ver o que? A glória de Deus. Ele queria ver literalmente a presença de Deus. Ele não estava entendendo que tudo que aconteceu com ele já era glória. Ele queria mais, queria mais, queria mais. Então a glória de Deus, igreja, está aqui nessa noite. Ela está passeando no meio de vocês. Ela está passeando sobre a minha vida, está chegando aí. Agora recebe quem quer. Recebe quem está disposto. Recebe quem entende que a nossa vida não é nada sem Deus. Aí recebe a glória de Deus. Agora escuta mais essa. Então Moisés fica lá 40 dias, 40 noites, desce com as tábuas, as novas tábuas da lei. E agora eu quero contar mais uma coisa para você. Sabia que agora essa nova tábua da lei, que é a última que Moisés recebeu, foi escrita pelo próprio dedo de Deus? A palavra de Deus diz que foi o próprio Deus que escreveu os 10 mandamentos, as leis. Agora fala assim: Moisés, eu tentei deixar na mão do homem, primeira vez, tentei deixar na mão do homem, tentei deixar na sua mão, tentei deixar na mão da congregação, mas não deu certo. Agora deixa comigo, deixa que eu começo tudo do zero de novo. Vai lá, o dedo de Deus escreve as novas leis. Moisés desce com as tábuas debaixo do braço.
E agora chega para a congregação. Amados, há duas coisas que a gente vai ter que aprender aqui nessa noite. E eu marquei aqui para vocês. Quando Moisés desce, e já está no primeiro verso que a gente leu, no verso 29, diz assim, e aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, e trazia as tábuas do testamento em sua mão, Moisés, ele não sabia que a pele do seu rosto fazia o quê? Me ajudem. Resplandecia. Então eu marquei duas coisas aqui para você entender. A primeira delas é que o rosto de Moisés brilhava com a glória de Deus. Segunda, que ele não sabia disso. Pastor, quanto tempo Moisés ficou lá no monte? Quanto? 40 dias e 40 noites. Será que ele levou uma lancheirinha? Igual no acampamento que a gente teve de jovens. Jovens, vamos acampar 4 dias. Teve jovem que levou uma mochila cheia de salgadinho, bala, chicletes, chocolate. Que mais que tinha lá? Tinha, aí a gente brincou de noite, no meio da madrugada, os homens dormiam sozinhos. Tinha ali lanche do McDonald's, tinha ali parmegiana do Claudinho. O cara levou tudo. Falou, deixa eu prevenir, né? Vai que eu... Né, Elton? Não foi isso? Viu? Então, Moisés, ele fica 40 dias lá. E sabe com quem que ele vai, amado? Apenas com a sua vontade, apenas com a sua obediência, só, e com a roupa do seu corpo, com as suas vestes. Chega lá, fica 40 dias sendo sustentado por Deus. Sustentado na área do corpo, sustentado na área espiritual. Deus o alimentava, não sei como, a palavra de Deus não diz isso, mas 40 dias ele ficou sem alimento. Eu não sei como é que foi o processo ali de Moisés e Deus, mas a única coisa que eu sei é que por 40 dias Deus abençoou e sustentou a vida de Moisés, porque tinha plano na vida daquele moço, igreja do Senhor. Eu sei que talvez você esteja passando por um momento difícil, e eu sei que muitas vezes já passou esses 40 dias. Você está muito mais do que 40 dias aí sofrendo, padecendo, ou precisando de algo de Deus, mas escuta a voz do Senhor nessa noite. Deus está te sustentando, talvez não da forma que você queira, talvez não da forma que você acha que tem que ser, mas da forma de Deus. Deus está suprindo a sua necessidade, Deus está te sustentando, Deus está te guardando, Deus está te abençoando. Amado, e quando é ruim, é quando muitas vezes parece que alguma coisa nos falta, né? Vou falar de novo. Estava em casa hoje, minha esposa tinha ido trabalhar, ela sai bem antes do almoço. Nós não tínhamos feito janta ontem, para deixar para o almoço hoje, muito menos almoço. E aí, eu estava só com meu filho em casa, ela já tinha ido embora trabalhar. Eu falei assim, vou pedir uma marmita, né? Lógico, precisa almoçar. Deu meio-dia, da onde? Pedi meio-dia e meio, tá, daqui a pouquinho eu peço, não vai chegar muito cedo. Aí entrei no iFood, achei lá uma marmitinha, peguei o Pix e fui fazer. Meu aplicativo estava fora fora assim do ar, quando não faz Falei, meu Deus, e agora? Falei, minha esposa, amor, não está dando para pedir marmita. E não vai, e não vai, e não vai, e não vai, e não foi. Era 2 horas da tarde, não tinha conseguido pedir. E eu fiquei, não desesperado, mas eu estava com fome. Esse menino já ia levantar, sair da cama, ia estar com fome também. Vou na geladeira, abro a geladeira, sai aquele vento. Só, aquela fumaça gelada. Não consegui contemplar nada ali dentro. Abro a porta do armário, nem miojo tinha para fazer. Você acha que eu estou mentindo? Não estou não, eu não minto, estou falando sério. Não tinha nada para fazer. Falei, agora? Abro o congelador, só frango congelado, eu não sei descongelar esse negócio aí. Falei, agora? Aí eu olhei mais profundo na geladeira, tinha um pedaço, metade de um lanche que a minha filha tinha comido ontem. Falei, é isso que vai ser meu almoço. Aí eu olhei, tinha mais um pouquinho de queijo, um pouquinho de presunto. Falei, eu vou deixar para o Guilherme um pouco de queijo, um pouco de presunto, um filão. Eu como metade do lanche. Mas, antes de achar tudo isso, eu falei, e agora? O que eu vou almoçar? O que eu vou comer? Estava sem carro, não tinha onde ir. Estava sem o aplicativo funcionando, o cartão do banco estava com ela, não tinha o que fazer. Mas Deus sustentou, Deus proveu. Aí eu separei até um abacate lá que eu ganhei esses dias, para depois do lanche, porque meio lanche não ia sustentar. Falei, agora a gente vai fazer uma vitaminada de abacate. Coloquei em cima da pia, falei, agora vai. Daí a pouco vem ele, pai, faz um abacate. Fui pegar o abacate, estava mais duro do que a pia. Não tinha como fazer. Aí ele foi, ó como que é benção. Aí ele foi, fez uma batida de leite com Nescau. Tá vendo? Você vê como às vezes não é do jeito que a gente quer, não funciona, mas Deus provém de outro jeito. Foi isso que aconteceu comigo.
Parece que é uma coisa boba, mas é o que acontece na vida de vocês também. Deus provém, Deus sustenta. Só hoje eu vou chegar em casa com 2 bênçãos que eu recebi: um doce de sobremesa e limão para fazer uma limonada. Olha, que mais? Esses dias eu recebi abacate. E assim chega na vida de vocês também, não chega? Não chega da onde se menos espera? Amém, graças a Deus. Então Moisés, vamos continuar aqui, senão a gente foge. Moisés, ele estava lá, aí ele desce, e ele desce com algo diferente sobre a vida dele. A palavra de Deus diz que o rosto de Moisés brilhava, mas ele não sabia. E agora eu quero passar muito rápido para vocês 3 lições. Fala comigo assim, 3 lições para a gente entender definitivamente quem é Deus sobre as nossas vidas. Amados, a primeira lição é assim, eu vou falar, vocês repetem, que eu gosto disso: sermos guiados por Deus. Fala isso. Então a primeira lição qual é? Você tem permitido isso na sua vida? Você tem permitido deixar Deus te guiar todos os dias, sem exceção, desde a hora que você acorda até a hora que você levanta? Vamos entender. Eu quero que você abra para mim, por favor, Cristiano, e igreja, observa aqui, ou se você quiser abrir na sua Bíblia também, Salmos capítulo 23, o verso 2 ao 4. Olha uma forma que o povo ou uma pessoa é guiada por Deus quando se entende isso. Vale lembrar que eu até marquei aqui para vocês algumas pessoas que foram totalmente guiadas por Deus. Abraão não foi guiado por Deus em todas as circunstâncias. Até no momento que foi levar o seu filho lá para fazer um sacrifício ao Senhor, foi guiado por Deus. Quando Abraão vai colocar a espada lá, o punhal sobre o menino, o que Deus fala? Epa, para aí, o cordeiro está separado, não precisa fazer isso daí. Já entendi a sua fidelidade. Foi guiado por Deus. José foi guiado por Deus. Esther foi guiada por Deus. Daniel foi um jovem guiado por Deus. Agora olha Salmo capítulo 23, o verso 2 ao verso 4. A palavra de Deus diz assim, vê se você é guiado por Deus. É só saber se esse salmo faz parte da sua vida. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse salmo faz parte da sua vida? Sabe aquela hora que você está, parece que perdido, parece que sem direção? Fala, Senhor, fala comigo. Aí Deus dá o Salmo 23. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Começa a imaginar isso, começa a ilustrar isso na sua cabeça. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Olha que coisa linda. Guia-me, guia-me. Fala assim, Senhor, guia a minha vida. Fala isso, Senhor, guia a minha vida. Pelo menos eu, não sei você, espero que não, mas eu, pastor Danilo, sou um homem falho, fraco, pecador. E se eu não estiver debaixo da graça e debaixo da autoridade de Deus, igual Moisés estava lá, não dá para se comparar, lógico, mas eu posso ter como exemplo, amados, aonde que eu vou conseguir prosseguir? Aonde que eu vou continuar sem a presença de Deus? Olha, coloca aí Provérbios capítulo 3, do verso 6 ao verso 7. Qual é a primeira lição? Deixa Deus guiar, né? Senhor, guia os meus caminhos. Olha Provérbios capítulo 3, do verso 6 ao verso 7. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amados, esse Provérbios capítulo 3 está falando assim para mim, igreja, e para você: não se meta em encrenca. Você conhece pessoas que vão atrás de encrenca, sim ou não? Tem pessoas que parece que acordam assim: olha que dia maravilhoso, está tudo muito bem na minha vida, deixa eu ir atrás de um problema para mim. Tem pessoas que fazem isso, mesmo não falando, aqui dentro, parece que ela vai atrás de problema. Parece que ela traz situações problemáticas sobre a tua vida. Amados, quando a gente vai aprender de uma vez por todas a ser guiado por Deus, pergunta isso para o seu irmão, fala assim: quando você, pode acusar ele agora, não tem problema, pergunta, quando você vai aprender a ser guiado sempre por Deus?
Olha, Provérbios verso 7, não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Gente, olha que ensinamento maravilhoso. Só esse verso já valeria toda a pregação. Só esse verso já valeria toda a nossa conversão de vida. Se afastar de problemas, se afastar de coisa que nos vai fazer mal. A gente consegue isso? Consegue. Basta apenas o quê? Pedir para que Deus guie, para que Deus coordene, para que Deus abençoe, para que Deus supra as nossas necessidades. Então essa é a primeira lição. Agora a segunda lição, eu vou falar e vocês repetem. Segunda lição é assim, ó: é Deus que tem que ficar à frente de nossas vidas. Vamos lá? É Deus que tem que ficar à frente de nossas vidas. Por que a gente não deixa? Se a gente sabe disso, por que a gente não deixa? Por que o nosso orgulho toma tanta conta de nós? Por que o nosso velho homem toma tanta conta de nós? Por que a gente não deixa Deus ficar à frente de nossas vidas? Só que para deixar Deus ficar à frente de nossas vidas, primeira coisa que tem que cair, primeira coisa, orgulho. Tem gente orgulhosa aqui, sim ou não? Tem? Tem? Engraçado que o marido olha para a mulher meio de canto, a mulher olha para o marido, fala assim, tá vendo? Daqui eu vejo tudo. Orgulhosa. Deixa comigo que eu resolvo tudo. Deixa com ele, quebra a cara. Orgulho. Pessoa soberba. Sabe o que é a pessoa soberba? Sabe o que é a pessoa soberba, sim ou não? Uma pessoa soberba é quando ela acha que ela sabe de todas as coisas, que não tem mais o que aprender sobre a sua vida, que não tem mais ensinamento que alcance o seu coração. Fala assim, pastor, eu já sou vivido, eu já sofri tanto na minha vida, eu já passei por cada situação, agora nada mais me ensina, eu já aprendi com a vida. Então agora aprenda a aprender com Deus. A vida já te ensinou, agora é hora de você aprender com Deus. Deixa a soberba de fora, deixa a soberba de lado. Sabe que tem pessoas tão soberbas que ela não consegue viver em sociedade? Sabia disso? Tem pessoas tão soberbas que as pessoas se afastam dela. Por quê? Você chega para ela e fala assim, Melina, você não sabe o que aconteceu comigo. Hoje eu consegui fazer uma venda que, olha, glória a Deus. Aí sabe o que uma pessoa soberba faz? Fala assim, que legal, mas eu vendi o dobro. Sabe, nunca fica por baixo, sempre quer estar por cima. Eu vendi o dobro, aprenda comigo. Eu vou te ensinar a vender. Você vai com uma alegria, expor uma alegria que aconteceu com você, ela joga você lá embaixo. Eu sei que vocês não conhecem pessoas assim, ninguém. Não existe pessoas assim perto de vocês, só de mim, viu? Aí tá todo mundo santo e os vizinhos, os próximos também, é todo mundo santo. É assim na vida de vocês? Não, né? Ó, pessoas altivas também, é quase paralelo à soberba. Amados, para a gente entender e deixar Deus ficar à frente das nossas vidas nessa segunda lição, a gente precisa aprender a quebrar o orgulho, quebrar a altivez, quebrar a soberba e entender que nós temos que ser uma pessoa, olha que legal agora, uma pessoa bem-aventurada. Fala assim, bem-aventurada. Eu preciso ser bem-aventurado. Pastor, o que é isso? O que é ser bem-aventurado? A palavra de Deus mostra em Mateus que Jesus dá um ensinamento maravilhoso a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventurado significa ser feliz por inteiro. Ó, bem-aventurado significa ser feliz por inteiro. Pastor, eu só consigo ser feliz quando está tudo bem na minha vida. Então você não é bem-aventurado. Pastor, eu só consigo ser feliz quando a minha despensa está cheia. Então você não é bem-aventurado. Pastor, eu só consigo obter a felicidade plena quando a minha família está perfeita. Então você não é bem-aventurado. Jesus não ensina as bem-aventuranças para aqueles que está tudo perfeito na sua vida. Jesus ensina as bem-aventuranças para aqueles que estão totalmente dependentes da graça do Senhor. Totalmente dependente da graça do Senhor. Quer ver? Coloca ali. Não precisa colocar não. Eu vou falar rápido para a gente passar essa parte, que tem a terceira lição. Ó, Mateus capítulo 5 fala a respeito das bem-aventuranças. Vai pegando aí o que Jesus fala. Bem-aventurados, os felizes por completo, é aqueles que são pobres de espírito.
Pobres de espírito, muitas vezes a gente entende assim, mas pera um pouquinho, eu não tenho que ser pleno em espírito para poder ter uma comunhão perfeita com Deus? Como é que Jesus fala que bem-aventurados, felizes por completo, é aquele que é pobre de espírito? Entenda em nome de Jesus. Jesus está falando aqui, pobre de espírito é aquele que é humilde no espírito, é aquele que entende que dele não é nada, é tudo dependente da presença do Espírito Santo de Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus que consome e toma conta da vida dele. Deu para entender? E esses são os pobres de espírito. Outro, bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm sede e fome de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração. Bem-aventurados, escuta aqui, igreja, os pacificadores. O que é uma pessoa pacificadora? É uma pessoa que não promove guerra. Promove paz. A pergunta é: o que você tem promovido dentro da sua casa? O que você tem promovido dentro da sua família, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa? Começa por aí. O primeiro ministério de um crente é dentro da casa dele. O primeiro ministério é dentro da casa. Se não for dentro da casa, não adianta nem ir para fora, porque dentro da casa tem que estar sempre corrigindo. O que você tem promovido? Você tem promovido paz na sua casa? Você tem sido pacificador na sua casa? Sabe quando está aquele pé de guerra, a mãe jogando chinelo no filho, longe, voa assim, pá. O que o pai tem feito? Acerta, pega aquele moleque. Ei, peraí, vamos conversar, senta aqui, isso aí, o que está acontecendo? Que negócio é esse? O que se pede guerra aqui em casa? O que você tem promovido, igreja? Os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Sabe aquele que quer ver as coisas tudo certinha, quer andar nos caminhos certos do Senhor? Esses são os bem-aventurados. Então, se você não deixar que as bem-aventuranças tomem conta da sua vida, e deixar que o orgulho, soberba, altivez e tudo mais nesse pacote caia, né, da sua vida, você não vai saber como é que Deus vai guiar os seus passos. E a terceira lição a gente encerra por aqui. Essa é uma das mais importantes. Olha a terceira lição: se possuirmos a marca e o brilho de Cristo em nossas vidas, nós seremos pessoas diferentes. Agora isso você vai ter que agora dizer para o seu irmão, porque você vai falar para ele assim, ó, você que tem que ser assim. Se você for assim, eu sei que eu também posso ser assim. Então diga olhando para ele assim, ó, se você possuir, para ele, gente, vai, se você possuir a marca e o brilho de Cristo em sua vida, nós seremos pessoas diferentes. Sabe quando um casal, marido e mulher, eu vou falar só desse exemplo, marido e mulher, eles estão num pé de guerra dentro de casa, Esther, e um fala assim, ó, eu só mudo se você mudar. Essa frase é comum dentro de um casamento. Eu só mudo se você mudar comigo. Eu só te dou amor se você for amoroso comigo. Eu só te dou respeito se você me respeitar. Aqui está ensinando, igreja, que não é, a sua vida não tem que ser, as suas atitudes, vida, o seu andar, caminhar, não tem que ser condizente com a pessoa que está do seu lado. Meu marido é rancoroso, você precisa ser rancorosa? Sim ou não? Meu marido fala palavrão, você precisa falar palavrão? Meu marido não vai na igreja, você precisa deixar de vir na igreja? Entende essas verdades sobre a sua vida? Tem gente que se espelha, faz da pessoa que vive com ela um espelho, uma cópia. É só você observar quando você era solteiro, por exemplo, quando você andava sozinho, você tinha um perfil, você tinha um estilo de vida. Agora está andando nos caminhos daquela pessoa ruim, rancorosa, que é briguenta, isso, aquilo, já há muito tempo. Você se torna igual se você quiser, se você deixar. E aí você vê que você mudou no meio do caminho, fala, meu Deus, eu não era assim, eu tinha alegria, eu era feliz, eu não me preocupava com muito, eu sabia viver no pouco, eu amava as pessoas. E agora? Agora eu estou uma pessoa dura, eu estou uma pessoa rancorosa, uma pessoa chata de estar perto. Por quê? A hora que olha, porque se espelhou naquele que está com ela. Amados, aqui não tem nada a ver uma coisa com outra. A terceira lição é: se eu e você, se nós possuirmos o brilho de Cristo. Agora, se você não quiser, Ivana, desculpa, o problema é seu, eu quero.
Se você não quiser, Marisete, você que se acerte com Deus depois, porque eu quero possuir a marca de Cristo na minha vida. Aí você vê que a pessoa ela consegue caminhar, ela consegue progredir, ela consegue avançar, porque agora, primeiro, ela deixou Deus tomar conta da vida dela, está na frente dela. Segundo, agora sobre a vida dela, possui o brilho de Jesus Cristo, o brilho do Senhor. E aqui nós vamos finalizar, porque toda essa mensagem tem a ver com tudo isso. Meu amado, Moisés, ele desce do Monte Sinai, ele podia se achar o cara, não podia? Só ele tinha papo com Deus, só ele estava presente com Deus. Deus não queria mais ninguém, só queria ele. O que ele poderia ser? Soberbo, orgulhoso, altivo. Ei, não chega perto de mim, porque agora estou cheio de Deus. Eu conheço pessoas assim, não fala descarado, mas pessoas que você não consegue chegar perto, pessoas que adquiriram um patamar grande no reino de Deus, dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, que você não consegue se chegar nela. Nós temos uma igreja lá em Camboriú, tão grande, que o pastor da igreja, ele entra pela porta de trás do altar, com segurança, e ele sai do mesmo jeito que entrou. Não tem cuidado com ovelhas, altivez. Igreja enorme, grande, só vai gente famosa, cantores famosos, artistas. E aí? Amados, que a gente possa saber que Moisés foi um exemplo perfeito para mim e para a sua vida. Perfeito no sentido de entender o posicionamento de Deus e o posicionamento dele. Deus na frente, ele simplesmente sendo usado por Deus, e era abençoado. Quando Moisés desce do Monte Sinai com aquela face toda resplandecente, por que eu estou dizendo isso? Porque ele não sabia se ele estava com Deus 40 dias, 40 noites, cuidado por Deus. Deus entregou tudo na mão dele. Ele poderia descer do monte arrebentando, falar assim: agora o negócio é comigo, deixa comigo. Não, Moisés nem sabia que o rosto dele estava repleto. Olha que lição maravilhosa para nós hoje, igreja. A palavra de Deus, ela é tão rica em detalhes que ela não precisava nem escrever isso, nem precisava ter escrito isso, que Moisés não sabia que a face dele estava resplandecendo. Mas a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus nos ensina com esses detalhes qual é o nosso lugar no reino de Deus. O meu lugar e o seu lugar é igual, não muda nada para Deus. No reino de Deus, igreja, não tem hierarquia. Você entende isso em nome de Jesus? Não é porque o abençoado tocou a guitarra hoje, ou tocou o violão hoje, ou pregou hoje, ou porque está de diaconisa, tem algo especial no reino de Deus, diferente de vocês. Nada. Isso é só trabalho voluntário no reino. Mas o reino de Deus, tanto a minha vida quanto a sua vida, ela é padronizada. Deus não faz distinção de pessoas. Deus, ele ama tanto a mim quanto você que é filho, do mesmo jeito, da mesma forma. Você entende isso em nome de Jesus? Deixa que a arrogância, deixa que o orgulho, deixa que a soberba caia por terra. Gente, escuta só. Se nós possuirmos agora o brilho de Cristo, e eu vou deixar para vocês aqui duas passagens rápidas na Bíblia. Coloca lá Mateus capítulo 5, verso 14 e 16. Pode apagar essa luz aqui, Marisete, lá embaixo no interruptor, para a igreja poder ler junto. Isso. E a gente vai encerrar aqui. A gente entender essa terceira lição sobre a nossa vida. Mateus capítulo 5, verso 14. Olha que a palavra de Deus diz: vós, quem é vós? Eu e você. Vós, nós somos a luz do mundo. Aí ele dá uma dica assim, ó, Jesus mesmo falando: não se pode esconder uma cidade edificada. Por que ele diz cidade edificada? Você já viu uma cidade do alto à noite? Sim ou não? Como que ela é? Toda iluminada. Você só vê lâmpada, só vê luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ou seja, embaixo de um monte. Outra coisa que ele ensina: que não se acende a candeia, a lamparina, e se coloca debaixo da cama, debaixo do alqueire, mas coloca num lugar para iluminar, e dá luz a todos que estão na casa. Olha o verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Luz, você tem que ser luz, meu amado. A pergunta é: você tem sido luz nos lugares que você está? Ou a pessoa, quando olha para você,
não enxerga nada de Deus. Guarda isso sobre o teu coração. É isso que Deus pede para nós, é isso que Deus quer de nós. Olha uma outra passagem, Filipenses capítulo 2, verso 15. Filipenses 2,15. Eu separei para vocês essas duas partes da Bíblia que mostra para nós o porquê de nós sermos luz. Filipenses 2,15 diz assim, olha: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luz do mundo. Tem crente que não vem na casa do Senhor e que não ora para o Senhor porque se sente culpado dos seus pecados. Crente é para se arrepender, igreja, das suas falhas, dos seus pecados. Crente que não se arrepende dos seus pecados é porque ama estar no pecado. Entenda isso como uma verdade que acontece muito. Crente que não se arrepende dos seus pecados é porque ama estar no pecado. Senão você não consegue ser irrepreensível, sincero, filhos de Deus que não tem culpa, sabe, coração aberto, no meio de uma geração de filhos que está corrompida e perversa, entre as quais nós, eu e você, temos que resplandecer a luz. Posso mais uma vez? Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se resplandece alguma coisa aí na sua vida. Só assim, ó, só por fora, superficial. Resplandece alguma coisa aí? Fiquem de pé em nome de Jesus. Amados, vocês já perceberam, né? Há tantos cultos e há tantas pregações que a gente bate sempre na mesma tecla. Qual é a tecla, pastor? O que o senhor tem para nos ensinar diferente hoje? Diferente tem muita coisa, mas a verdade é uma só: que a gente não pode se moldar aos padrões do mundo. Nós temos que ser diferentes do mundo. Eu e você, eu e essa pessoa que está do seu lado. Mas antes de qualquer coisa, antes da gente orar, você pode prestar atenção mais um pouquinho de uma coisa que eu vou dizer para você. Olha só, gente, que sério isso. Pastor, como é que eu consigo então, a partir de agora, ser diferente, Marisete, segundo a vida tão errada que eu levava? Eu era uma pessoa pecadora, eu era uma pessoa que destruía, aonde eu passava era só rastro de destruição. Eu estava deixando marcas de terror pelos lugares que eu passava. Pessoas que eram próximas de mim foram se afastando. Como é que eu consigo mudar em meio a tudo isso? Preste atenção no livro de Efésios. Não precisa nem pôr, Ivana, só quero que você preste atenção. Efésios capítulo 4 diz assim no verso 22: que quanto ao trato passado, a sua vida passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, revistais o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, tem crente que ainda mente, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha o que Efésios 4 diz: não deis lugar ao diabo. Quem permite o diabo entrar na nossa vida? Quem permite? Nós. Senão Efésios não falava: não deis você lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Olha o outro verso: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Vou falar de novo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Glórias a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus.
Amados, Efésios está dizendo assim, ó: viva uma nova vida. Só vive quem quer. Aquela pessoa que vive na mesma vida de que era antes de conhecer Jesus está totalmente errado. Não consegue receber a glória do Senhor, não consegue resplandecer o brilho de Deus, não consegue ser uma pessoa diferente. Amado, você entende de uma vez por todas, e eu prometo que não vou mais falar disso por um bom tempo, mas você entende de uma vez por todas que tudo está nas suas mãos? Toda mudança, toda prática das iniquidades que você tinha, que agora não vai ter mais, é você que escolhe. É você que escolhe. Você que escolhe deixar Cristo resplandecer a luz sobre a tua vida. A escolha é sua, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, e a gente sempre faz isso. Orar, 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 para que Deus nos ensine a andar nos caminhos de Cristo. Imagina quando Moisés desce no monte, todo mundo que olha para a cara dele vê a glória de Cristo resplandecida. Que essa bênção chegue sobre sua vida, meu amado. A palavra de Deus diz que Moisés colocou até um véu sobre o seu rosto, porque a glória era tanta que deixava as pessoas com temor. Que você seja usado para curar vidas através de Jesus Cristo. Que você seja curado para restituir tudo aquilo que foi perdido muitas vezes na vida de um irmão. Você seja usado como boca de Deus na vida de outra pessoa. Mas só vai ser usado se quiser mudança, se quiser receber a glória, se quiser possuir a marca de Cristo. Ore para Deus neste momento, igreja. Fale com o Senhor. Fala com Deus: Senhor, eu entendi essa verdade sobre a minha vida nessa noite. Eu entendi, Pai, que para ter a Tua glória, para entender que para eu ser parecido contigo, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Porque permanecer do mesmo jeito que está não dá. Não dá. Às vezes você está sendo um crente de fachada. Fala com Deus nisso.